Vamos para mais uma live? Vamos lá? Hoje é o nosso amigo Hélio Sec, o cara do Suisec. Vamos lá? Vamos lá curtir? Mas antes disso, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Assim você está nos motivando. Ah, e além disso, faça um compartilhar lá com seus amigos, beleza? Para nos ajudar aí também. Tudo de bom para vocês? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô Hélio, vamos lá. Cara, primeiramente queria te agradecer que de prontidão você aceitou meu convite, foi lá, montou o Instagram, cara. Você é um cara de estima, um amigão meu mestre de Suisec. A gente sempre conversa nos encontros, pelo WhatsApp. Obrigado por essa abertura, obrigado por fazer parte aí da minha história já, que você é meu amigo. Muito obrigado mesmo, meu amigão. E para começar, eu queria que você contasse para a galera, não a sua história no Suisec ainda, mas sim a sua história no bonsai. Como é que foi isso tudo? Como é que você chegou até o bonsai ou o bonsai chegou até você? Bem, isso aí é diferente do que a grande maioria das pessoas da minha idade, dessa fase, não foi através do filme Karate Kid, né? Porque eu acho que você deve ter escutado essa resposta já uma dezena ou mais de uma dezena de vezes. Muito, né? muito. No meu caso não foi isso, é que eu morava no meio do mato, lá não se assistia filme, então fazer o quê? Não foi por aí, né? Não tem como, né? Mas tudo aconteceu assim. Eu cultivo orquídeas há 35 anos, né? E nós fazemos aqui na região, na cidade de Rolante, todos os anos, uma exposição de orquídeas muito importante. E aí o pessoal lá de Rolante é quem trouxe o bonsai aí para a nossa região a partir da Bonsai Sul, né? De Porto Alegre. E quando eu fui para essa exposição de orquídeas, eu vi lá aquelas plantinhas, né? E, e aí me interessei, mas ainda não foi aquele troço assim na veia, né? Porque eu cultivo plantas e flores e coisas desde a minha infância. Eu vivi na roça, vivi cultivando frutíferas, cultivando plantas, plantando, replantando, fazendo jardim, fazendo horta, enfim. A parte de cultivo em si era uma coisa muito nas minhas veias, né? E aí, aquele bonsai tá interessante, aquelas arvinhas, né? Como dizem, as arvinhas, né? Arvorezinhas. Isso foi no final de novembro. Em dezembro, fomos visitar na casa da minha sogra lá, não sei por que cargas d'água, uma cunhada minha havia comprado uma revista de bonsai e deixado lá. É essa revista aqui, ó. Aparece Conheço cabeça para baixo, né? Eu acho. o Aparece Mundo cabeça Bonsai. para baixo. Parece aí para ti de cabeça para baixo? Porque a gente está com a frontal, né? Você pode ver na minha camisa, ó, fica espelhado. Então, essa revista aqui, o Mundo do Bonsai, edição especial, eu diria assim, me parece que foi edição única do Marcelo Miller, ela traz traz a coleção da Pacific Rim Bonsai, né, dos Estados Unidos, e é uma baita coleção. E quando eu vi aquilo, eu enlouqueci de vez, né? Aí eu disse assim, não, tem que começar a mexer com essas coisas aí. Isso fazem 15 anos. 15 anos. Oh, que legal, cara. Daí, logo em seguida, eu não sei se não foi nessa revista, foi em algum outro lugar que eu vi o Fórum do Mário Leal, né? Foi logo em seguida, assim, questão de 2 meses. Aí, quando entrei no Fórum do Mário, começamos a trocar ideias, assim, a sugerir, a opinar, eu comecei a sentir assim, aí foi aquele negócio assim de sonhar bonsai de dia e de noite, de fazer questão de ficar acordado durante a madrugada para pensar o que ia fazer no dia seguinte. Loucuras desse tipo, né? Mas foi por aí. Aí eu entrei logo no grupo do Bonsai de Rolante, eles frequentavam a Bonsai Sul de Porto Alegre, comecei a entrar todas as reuniões que ia na Bonsai Sul em Porto
Alegre, eu ia junto, e começou a aparecer congresso, vão participar de um congresso, de 2 congressos, de 3 congressos. O primeiro, acho que foi lá no Daniel Hettiger, né? Foi, eu acho, o primeiro congresso que eu participei, e aí foi uma enxurrada de congressos e coisas. Acho que até agora foram, se eu não me engano, uns 25, né? Que legal, Hélio. Enfim, é por aí, né? Por aí. Muito bacana, muito É, bacana. E eu te conheci no Mário, né? Te conheci no Mário mas não, te conheci no ateliê, né? No fórum. do fórum da Hélio Sec TV. lá e tal, ficava ansioso com aquilo tudo, sempre também, como você, né? E Sim, sim. depois nos encontramos em Ribeirão Preto, né? Que foi a primeira vez que nos encontramos. Isso, positivo. Lá, então, Isso, o encontro lá no Mário, encontro em Ribeirão Preto ainda, que ainda isso. acontecia lá em Ribeirão Preto, foi aí o primeiro momento, então, que eu tive contato com mestres internacionais e aquele glamour todo daquelas demonstrações ao vivo, dos concursos de novos talentos, aquela história toda, É, né? É, é apaixonante. Eu te digo assim, para mim, eu sempre fui uma pessoa muito positiva, muito alegre, muito, né, o meu amigo Ricardo Paiva, que está conectado aí há pouco, ele costuma dizer que com o Hélio não tem tempo ruim. E é mais ou menos assim. Só que, o que eu quero salientar isso? Quando eu digo assim, a minha vida é uma vida, é meio exagero, né? Antes do bonsai, pós-bonsai, não significa que eu estava mal antes, muito pelo contrário, sempre estava muito bem. Mas o bonsai me deu um up, assim, no ânimo da vida, nas perspectivas do que fazer, um gás que foi, assim, fenomenal. Foi uma verdadeira transformação, dá para dizer, né? que Realmente, legal, cara. eu considero assim, o melhor bonsai é o melhor remédio, né? Show de bola. Pô, Hélio, e sua história com o Suisec, cara? Como é que se deu? Bom, é assim, o Suisec apareceu lá já no fórum do Mário, as primeiras, as primeiras postagens de Suisec devem fazer uns 12, 13 anos. Foi logo em seguida, logo nos primeiros anos que eu estava no Mário, que me chamou a atenção. Me chamou a atenção por quê? Eu coleciono pedras desde criança, né? Sempre tive admiração por pedras. A região onde eu nasci e me criei, ela é uma região que tem, na época tinha, agora não tem mais, exploração de pedras semipreciosas, né? Ametistas, ágatas. Então, lá tinha muito aquele negócio assim de que as pessoas tinham aquela esperança de um dia encontrar aquela super pedra que valeria milhões e tal. Mas, enfim, a nossa família nunca teve envolvido com extração de pedras. Mas eu colecionava as pedras que eram brilhosas, as pedras que tinham um formato diferente e tal. Então, quando apareceu esse lance lá no fórum de pedras do Suisec, aquilo me chamou muito a atenção. Aquilo eu disse, tem tudo a ver comigo, né? Daí eu fiz o primeiro Suisec, meu primeiro Suisec eu fiz já naquela época, uns 12, 13 anos atrás. Mas também ficou assim meio não foi aquele negócio que foi muito adiante. Aí eu comecei a coletar pedras, algum material. O problema é que no Brasil não existia, e aliás ainda não existe nenhuma publicação em língua portuguesa sobre Suisec, né? E aí, o que eu vou fazer? Né? Comecei a estudar de alguma maneira, e o grande salto, vamos dizer assim, para resumir, que o Suisec entrou nas minhas veias, foi a partir
das redes sociais, mais do Facebook e tal, que eu comecei a interagir especialmente com os italianos, que os italianos têm assim um know-how fantástico em cima de Suisseque, além de, sem considerar que eles têm aí as pedras da Ligúria, que são admiradas no mundo todo, né? Aquelas pedras em forma de montanha, de coisa assim, ó. Aqui, ó. Vou botar aqui uma cadeira. Olha que legal. É uma pequenininha aqui, ó. Essa veio de lá, Hélio? Essa veio do Carlos Galli? Essa veio da Ligúria, do Felice Colombari. Do Felice. Felice. Então, esse contato com essa gente aí me trouxe bastante conhecimento. Depois eu adquiri um livro do Willy Benz, que foi presidente da Associação Europeia de Bonsai, esse livro aqui, né, que é em espanhol, e é uma bíblia, dá para ver o tamanho. É grosso, cara. Isso aqui me deu um upgrade na questão de conhecer todos os estilos, as formas, como se divide, como se subdivide, os nomes dos estilos e tudo mais. E dos italianos eu aprendi a fazer as daisas com boa qualidade. A daisa para quem está aí, nós temos de repente gente que não conhece, a daisa é a base de madeira aonde o suisseque está encaixado. Essa daisa é esculpida à mão, numa peça única, sem cola nem emendas, e o suisseque encaixa perfeitamente. Essa daisa é feita por você, Hélio? Sim. Essa daisa é feita por mim. A pedra veio de lá, e aí eu fiz a daisa. Então, com eles eu aprendi a fazer uma daisa bem elaborada, porque as minhas primeiras daisas eram bem toscas, apesar de que eu sabia mexer com madeira e tudo mais, né? Mas eram bem toscas. E com eles eu aprendi. Então, isso aí me deu também assim, aquele negócio. Quando a gente vê que o próprio trabalho está saindo bonito, dá um ânimo danado, né? E aí começamos a falar por aí sobre Suisseque, criamos o grupo no Facebook Suisseque Brasil. Sim. Né? Todos estão convidados. Quem ainda não é participante do grupo aí, pede para participar, por favor, né? Onde ali a gente começou a interagir, e nesse grupo Suisseque Brasil também participam italianos, espanhóis, americanos, latino-americanos, né? Tem várias pessoas que participam aí, seguidamente estão também postando coisa, chineses, coreanos, enfim. Ali também foi já um ponto assim para fazer divulgar. E agora, faz pouco tempo, eu consegui adquirir um livro que o pessoal na Itália utiliza, tá? Que em toda a Europa, que é esse livro aqui. Esse livro aqui. Ele Interessante, Hélio. Ele é um livro que foi editado simultaneamente no Japão e nos Estados Unidos pelo Yuji Yoshimura, que é o japonês, e o Vicente Covello. Ele foi editado nos Estados Unidos e no Japão simultaneamente. E depois, uma editora da Espanha traduziu ele para o espanhol. Esse livro aqui foi muito importante nos últimos tempos para mim, porque ele faz um enlace muito forte entre o bonsai e o suisseque. Tá? Tanto que o título dele é Suisseque e seu uso com bonsai. Aí, isso, mostra novamente que o pessoal está pedindo. Eu vou te pedir, Hélio, se possível, depois você pode postar no Instagram para a gente, tirar uma foto e postar lá no Instagram, para o pessoal, se quiser adquirir tudo. Eu passo para você uma foto da capa dele. Tá? Show! Muito fácil conseguir no Brasil, parece que tinha 4 exemplares disponíveis só no Brasil e eu consegui um. Então, mas olha só, o título, ele já diz, Suisseque é o seu uso com bonsai.
a relação que o suiseki tem com o bonsai, Não ainda tem. não tem. A relação do suiseki com o bonsai é uma coisa que aqui no Brasil ainda não caiu a ficha. Ainda não caiu a ficha. Como ele é usado com bonsai? Em que circunstâncias o suiseki e o bonsai? O livro mostra que, por exemplo, aquilo que nós, por aqui, às vezes chamamos de peijin, na verdade, é um suiseki, um bonsai com suiseki. É uma Como relação suicide. bonsai-suiseki. O livro Interessante. mostra que quando nós fazemos um bonsai estilo Ichizuki ou Neagari, raiz sobre rocha, né? Ou raiz agarrada à rocha, nós estamos, na verdade, fazendo bonsai com suiseki. Né? Nossa, eu não sabia disso, cara. Ele tem um capítulo inteiro, capítulo 5 aqui, olha aqui, ó. Ele tem um capítulo inteiro, esse livro. Acho que eu perdi aqui. Não, mas vou achar. O capítulo 5 do livro, que é assim, ó. Aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Suiseki Com bonsai. e outras artes relacionadas. E outras artes relacionadas. Tá entendendo? Então, Legal. o que acontece? Muitas vezes nós, aqui no Brasil, esquecemos um pouco de que existem outras artes que são muito relacionadas ao bonsai. Assim como o suiseki, existem outras, né? Então, é uma das coisas até que eu queria te perguntar, porque você tem uma associação, faz parte de uma associação, acho que você deve ser um dos precursores dela também, que é artes correlacionadas, né? Correlatas ao bonsai. Correto? Ou estou errado? Sim, Wagner. Na verdade, então, isso é um outro tema. Nós existe um grupo já trabalhando há quase 3 anos, com o intuito de montar a Associação Brasileira de Bonsai e Artes Correlatas, a ABAC. Né? Quando foi iniciado esse trabalho, todas as regiões do Brasil e da maioria dos estados brasileiros. A gente não... O grupo que montou isso foi uma iniciativa de Tomil, mais Mizuno, mais algumas pessoas. O grupo que teve o Ricardo Paiva, né, se dedicou, se empenhou em colocar gente de todas as regiões. Descobrimos um bonsaísta lá na Rondônia, foi convidado para fazer parte do grupo. Esse grupo, no início, tinha 46 pessoas, para ter uma ideia. Um grupo muito amplo e muito diversificado. Os estados que tinham mais gente no bonsai tinham mais participantes, mas não mais do que 3, 4. Então, era 4 gaúchos, 4 catarinenses, 3 ou 4 paranaenses, mais paulistas, enfim. Esse grupo trabalhou durante esses 3 anos para constituir a Associação Brasileira de Bonsai, né? E artes correlatas. Com que objetivo, né? Diz assim, uma palavra que talvez possa definir o objetivo é congregar. Congregar quem? Congregar os bonsaístas, as entidades de bonsai existentes, para juntos fazer o quê? Talvez aí outra palavra que defina, resumidamente, não vamos ficar aqui falando muito, seria criar uma identidade para o bonsaísta brasileiro e para o bonsai brasileiro. A identidade do bonsai. Então, foram feitas equipes que trabalharam vários segmentos.
desde estudo de nativas, desde regras para exposições, desde regras ou orientações para exposições. O grupo de artes correlatas. O grupo de artes correlatas fez um trabalho magnífico, abordando suiseki, kusamono, cerâmica, sumie, né? Aliás, aqui no fundo aí tem um sumie. Eu vi aí. Marita Golchaga? Não, do nosso colega da associação, o Alan Capetila. Pô, que legal, cara. Isso a gente muito fez. Legal. Isso a gente fez muito aqui, só para abrir um parênteses, o Weiner, na região, o incentivo às artes correlatas. Acontece em Rolante anualmente uma exposição bastante grande de bonsai, né? Que é aquela onde eu conheci o bonsai, né? Aquela exposição onde eu tive o conhecimento do bonsai. Eu acho que é uma das maiores 20 bonsai em todas as exposições, mais 70, 80 kusamono, mais 50, 60 suiseki, mais 70, 80 kokedama, mais, né, que também são artes relacionadas, né? Aí alguém deve estar perguntando, o que kokedama tem a ver com bonsai? Kokedama, literalmente, do japonês, é bola de musgo. Koke, musgo, dama, bola. Aka, dama, é bola vermelha, né? Aka, vermelho, dama, bola. Hoje em dia se planta qualquer coisa, inclusive bonsai. Mas lá no passado, lá na origem do kokedama, ele foi usado para botar os bonsai das pessoas que não tinham dinheiro para comprar um vaso. Tanto que ele tem a denominação, lá no passado, de bonsai de pobre. Que isso, eu não sabia. Então, são coisas que, digamos assim, pode ver aqui como estou desvendando algumas coisas das artes relacionadas ao bonsai, que nós no Brasil ainda não estamos despertando para estas artes relacionadas. Vai numa exposições no Japão, a grande maioria da exposição do bonsai tem suiseki, tem outras. Eu me lembro quando o Tramujas esteve na China, né? Lá numa mega exposição de bonsai, era demonstrações, aquelas coisas todas e tal, e ele fez uns vídeos mostrando a quantidade de suiseki que tinha lá. Até várias vezes no vídeo ele dizia, olha aqui, Hélio, e tal, olha o que tem de suiseki aqui, olha o que tem de coisas aqui, né? Então, nós aqui, eu te diria assim, são 2 ou 3 lugares onde nós colocamos suiseki junto com bonsai em exposição. Na exposição de bonsai do Jardim Botânico, organizada por Mizuno e sua turma, né? Agora fazem alguns anos que, por incentivo, até incentivo que eu dei lá com o Evandro de Almeida, né? Que entrou fundo no suiseki, né? Estão colocando em todas as exposições suiseki também. Né? Até eu acho que fazem uns 2 anos que eu estive lá também participando, levei suiseki, fiz uma palestra sobre suiseki, né? Por quê? Exatamente por causa dessa relação estreita, né? Do bonsai com as artes, com outras artes. E voltando à ABAC, aqui a gente dá a volta, né? Voltando à ABAC, Associação Brasileira de Bonsai e Artes Relacionadas, né? Nós tivemos muitas dificuldades técnicas, porque a primeira ideia foi o seguinte, a primeira ideia era de fundar a Federação Brasileira de Bonsai e Artes Relacionadas, que seria uma federação para reunir todas as entidades do bonsai.
Quando nós já tínhamos andado um monte de tempo e de trabalho e tal, é que veio a se saber que para constituir uma federação precisava pelo menos 9 entidades com registro no CNPJ. E no Brasil, a grande maioria dos grupos e associações de bonsai não tem registro no CNPJ. Nós tínhamos uma meia dúzia só, se não me engano eram 7. Mas esse não seria o principal problema. Não seria esse o principal problema, porque a ideia era a federação incentivar, e fomentar e dar apoio para que as entidades não registradas em CNPJ pudessem formalizar esse registro. Só que, se nós fôssemos constituir uma federação com as 9 associações, com 9 associações registradas, nós íamos deixar fora a grande maioria, as outras 90, talvez, que não tem registro. Então, pô, não dá. Aí, patinou, até que chegamos no que é hoje, que vai ser uma associação brasileira de bonsai, onde podem participar, podem se associar, tanto as entidades quanto os sócios individuais. E vamos lá, em que pé está isso? E muita gente perguntando, em que pé está isso? Já posso me associar? Hoje ainda não, mas logo, logo sim. Porque está agora para os próximos dias, finalmente, depois de ter elaborado estatutos e tal, a questão legal, agora também com essa pandemia, muita coisa está difícil de andar, questões burocráticas, mas nos próximos dias deveremos dar, então, entrada no registro dessa entidade. O presidente é o João Porto, ali, né, de São Paulo, não é Ribeirão Preto, de Rio Preto. De Rio Preto, São Paulo. Isso, João Porto é o presidente, e temos, enfim, participação de todas as pessoas que quiserem participar e ajudar. Mas seguimos aí. Ótimo isso. Vamos apoiar isso aí, galera. Vamos apoiar isso aí, vamos apoiar essas pessoas aí que estão lutando por nós, né? Está lutando para o bem de todos, né? Vamos apoiá-los. Ô, Hélio, antes mesmo que a gente entre aqui na pergunta do pessoal, eu tive uma pequena palestra, um mini curso que você chamou na época, lá no Chicão, né? Inclusive, mandar um abraço para o Chicão aqui, que está vendo a nossa live. Ele falou que você presenteou ele de um Suissec, que está guardado lá com ele. Muito obrigado, Chicão. O Ricardo Paiva também aqui te mandou um abraço, falando o Hélio é um grande amigo, como várias outras pessoas aqui, tá? E eu tive um pequeno curso com você, que eu sou uma pessoa extremamente apaixonado pelo Suissec. Tem uma pergunta do Lino Júnior aqui, que ele fala assim, existe alguma regra da Paradisa, como nos estilos de bonsai? Sim, existem algumas regras ou orientações, vamos dizer assim. Por exemplo, a espessura da daisa, da madeira, da daisa final, né? Aqui de novo, opa! Né? A espessura dela, aqui, ó, ela deve ser em torno de 1/5 da altura total da pedra. Né? Bom, aí existem algumas outras regras, vou ser muito rápido. Existem algumas outras regras com relação à posição dos pezinhos, que deve ter um em cada extremidade ao menos. Tá? Um aqui. E outros pezinhos nos denominados pontos de esforço. Ponto de esforço é ponto de esforço visual, né? Aqui, por exemplo, tem um pico de montanha, então tem um pezinho que visualmente suporta essa montanha. E ou ponto de esforço físico, nos lugares onde tem peso, por exemplo, aqui, que tem essa montanha grande, lá atrás vai ter 2 pés, olha lá, ó, né? Para suportar, entre aspas, esse peso. Outra coisa, que os pezinhos, eles estão localizados nas extremidades de fora das curvas da base da pedra. Né? Essas são as regras básicas, assim. O resto é um bom encaixe,
ou seja, essa borda aqui ao lado, quanto mais estreita, melhor, né? Que ela não seja uma coisa grosseira e que não fique muito espaço, ou quase nada de espaço, entre a pedra e a madeira, né? Basicamente é isso. Aliás, eu posso dizer assim, ó, eu disse que não existe matéria em língua portuguesa sobre Suisseque. Existem algumas publicações minhas na revista do Bonsai, do Bergson. Tá? Eu fiz algumas publicações, nas várias edições das revistas, explicando, uma delas que é Suisseque, outra como e onde conseguir boas pedras para Suisseque. E na última edição, essa edição aqui, ó, tem a planta aqui, a Bonsai número 5, a revista do Bonsai número 5, tem uma matéria que nos deu muito trabalho. Por isso eu peço que prestigiem. Vejam vocês aqui. São 9 páginas, 51 fotos explicativas. Olha só, não é? São 51 fotos explicativas de como fazer uma daisa. Então, opa, aqui, para o outro lado aqui. Essa matéria é um passo a passo que eu, honestamente, eu não vi até hoje em livro nenhum explicar um passo a passo detalhado assim de como fazer uma daisa. Contate com o Bergson, adquira a revista, porque vale a pena. Esse material, um dia desses, o dia que eu tiver tempo, eu tenho uns rabiscos de um livro que um dia eu quero escrever sobre Suisseque. Né? Mas como eu estou envolvido sempre em 400 coisas, o livro está ficando. O livro vai ficando. Mas é isso aí. As regras básicas são as que eu falei, mas existem outros detalhes de como fazer que estão aí. 51 fotos ainda não explica tudo, então... Isso aí. O Abimael, nosso amigo, ele pergunta aqui, o Suisseque dá para apresentar com qualquer espécie de bonsai? Tem alguma regra para apresentar como no display? O Suisseque dá para apresentar com qualquer bonsai, sim. Tá? Ele é, então, o acompanhamento. Né? Você, quando vai apresentar um bonsai, preferencial... No Tokonama, o que acontece? Você coloca o bonsai, um sumie ou algo na parede no fundo, e um acompanhamento que pode ser um kusamono, né? Ou um suisseque, ou enfim, existem outras opções. Mas o normal é apresentar um kusamono ou um suisseque. Quais as regras? A principal regra é a questão da proporção, né? Que vale também quando tu vai botar um kusamono num bonsai. Tu não vai apresentar um bonsai, um shorin, e botar do lado um kusamono de 30 centímetros de altura, né? Então, tem que ter esse discernimento, o mesmo vale para o Suisseque, uma proporção. Se o bonsai é de um tamanho X, o kusamono vai ser de tamanho Y. Existem regras quanto ao posicionamento. Tá? Nesse trabalho que nós temos na ABAC, que assim que a ABAC estiver funcionando, vai ser colocado à disposição do público, ali nós desenvolvemos esse trabalho que mostra, inclusive, diagrama de como expor um suisseque com bonsai ou sem, ou de como expor suisseques múltiplos. Né? Esse material, vamos orar aí para que vai sair, sim. Vai sair, sim. Esse material vai ser disponibilizado e ele obedece essas regras, algumas regras básicas de distanciamento, o suisseque não pode ser demasiadamente chamativo, né?
Aliás, voltando um pouco lá à Daisa, é uma regra bem importante aí que eu esqueci. A cor da Daisa, ela tem que harmonizar com a pedra e não contrastar muito. Ou seja, pedra escura, Daisa escura, pedra clara, Daisa clara. Por quê? Se tu vai pegar uma pedra escura e fazer uma Daisa de pau-marfim, que é uma madeira branca, vai saltar aos olhos a Daisa e a pedra vai sumir. Ou eu já vi algumas vezes a pessoa fazer uma daisa e querendo valorizar o seu belo trabalho, pintou a daisa de vermelho. Nossa! Onde é que fica a pedra nessa história aí? Sumiu, né? Sumiu. Mas, enfim, é basicamente isso aí. Interessante. Hélio, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Alexandre Pérez. Ele pergunta: você tem conhecimento de bonsaístas que usam a escultura relacionada ao bonsai? Devido à arte correlata, alguma coisa? Conhece alguém? A escultura, assim, basicamente, não. Eu acho assim, ó, em bonsai, ter habilidades de escultura, de trabalho com madeira, é muito importante para a elaboração de uma madeira morta, né? Que não pareça artificial, que seja algo que realmente fique natural. Esse conhecimento de escultura ele é importante no bonsai, principalmente para isso, né? Eu acho que isso é interessante. E também, os que gostam de fazer... agora me fugiu, não? Os que gostam de fazer tanuki, né? Tanuki. O tanuki, que é que tu pega um pedaço de uma madeira, um toco morto qualquer e faz aí o enxerto, entre aspas, né, de um bonsai. Então, ali, de novo, as habilidades em escultura certamente serão importantes. Mas não, possivelmente existe, acho que possa existir, mas eu não conheço esta relação de bonsai com escultura. Eu falo do que eu sei até aqui. Amanhã eu posso estar pensando diferente. Legal. Ô, Hélio, o Luiz Macedo, cara, tá mandando um abraço para nós dois. Um grande abraço, meu amigão. Esse cara é de estima demais. Gosto muito do Luiz. Um cara bom no Cusamono, viu, gente? Bom Igualmente, demais. tá no meu coração. É recíproco aqui também. O Iago, da União Bonsai do Rio de Janeiro, ele pergunta: onde é o melhor lugar para fazer a coleta de pedras, Hélio? Tem Muito bem, inúmeros lugares, né? muito bem. É uma pergunta bem interessante. Iago, um grande abraço para ti. Satisfação falar contigo também. Aí, o pessoal da União Bonsai mora aí no coração da gente também. Assim, ó, às vezes o pessoal, quando vê as pedras do Japão, as pedras italianas, né, chegam às vezes me dizer, mas nós não temos aqui um material adequado para Suiseki. Gente, nós temos uma mina de ouro de Suiseki no Brasil. Nós temos uma variedade geológica, e aí entra um pouco de geologia. Eu tenho um cunhado que é geólogo, eu sugo dele tudo que eu puder. Eu trabalhei com muito geólogo, cara. Eu sempre perguntava a mesma coisa, inúmeras perguntas. Porque o conhecimento de um pouco de geologia é interessante para o estudo do Suiseki, né? Graças a isso, por exemplo, eu fui descobrir um local muito interessante para a coleta de Suiseki em Botuverá, Santa Catarina, perto de Brusque, ali do nosso amigo Ederson Nassini, que me acompanhou. Por quê? Essas pedras da Ligúria, essas pedras em forma de montanha, montanhas bonitas, olha só que montanha aqui, né? Linda. E a outra que eu mostrei também, elas ocorrem em regiões geologicamente chamadas karst,
regiões kársticas, que basicamente são regiões de formação calcária, né? De rocha calcária, e aonde há a infiltração de águas, né? Pelo solo, e que acabam modelando as pedras que estão abaixo. Por exemplo, ali na região da Caverna do Diabo, ali em São Paulo, né? Isso são regiões kársticas. Normalmente, regiões kársticas têm grutas, têm cavernas. Então, ali, eu localizei um filão de pedras assim, muito interessante. São iguais às da Ligúria? Não, não são. Obviamente que não são. Apesar de ser karste, mas a formação geológica é diferente e vai ser pedra diferente. Mas pedras muito interessantes. Agora, o grande lance de encontrar pedras no Brasil são especialmente nos rios, né? Os rios. A região sul é uma região muito propícia ao basalto, tá? Que tem muita formação de basalto. Então, nos rios tem muita pedra rolada, ou o tal do cascalho, né? Não é o cascalho aquele, né, que se falava antigamente, né? Os mais velhos lembram, né? Pô, quem é que foi que inventou essa história do cascalho? Nem me lembro mais, né? O cascalho é de... Então, o cascalho, a pedra rolada, nos rios, especialmente da região sul, que tem muita rocha vulcânica, fornece pedras fantásticas. Os italianos são loucos atrás dos nossos basaltos aqui no Brasil. Eu mandei lá para o meu amigo italiano 3 pedrinhas de basalto e ficou tão faceiro que me mandou 10 daquelas da Ligúria, né? Nossa, que legal. Então, assim, por quê? Porque realmente o basalto ele é uma pedra fantástica para o Suisseque. Formações de montanhas sem os picos muito grandes, né? Lá eles coletam muito no Rio Pó, o grande Rio Pó da Itália. Eu vou pegar aqui, é um fornecedor de pedras roladas. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui, ó, é uma pedra em forma Linda. de montanha, né, que me foi enviada pelo amigo Frank Paperino, com Daisa e tudo, né? Já me mandou com a Daisa, com a assinatura dele, né? E esse tipo de pedra que representa montanhas distantes nos nossos rios é muito comum de se encontrar, relativamente fácil de se encontrar. Agora, vou entrar aqui num detalhe técnico interessante. Por que montanha distante? Olha só, o Suisseque se subdivide em primeiro, 2 grandes segmentos. Pedras paisagem e o segundo segmento, pedras objeto. Nas pedras paisagem, o nome já diz, né? São todas as pedras que representam. É montanha, cascata, rio, correnteza, lago, beira-mar, penhasco, platô, planalto, planície, né? São as pedras paisagem, pedra que representam uma cena da natureza. E as pedras objetos são as pedras que têm um formato de alguma coisa, um formato de animal, de bicho, de pessoa, enfim. Por aí vai. Dentro das pedras paisagem, a primeira grande subdivisão é montanhas. Montanhas vistas de longe e montanhas vistas de perto. Agora vamos fazer um joguete aqui. Essa montanha aqui seria uma montanha vista de longe ou de perto? E esta aqui seria uma montanha vista de longe ou de perto? É muito simples. Quando tu enxergas uma montanha de longe, tu enxerga somente os traços dela. Essa aqui, ó, só a ondulação da montanha. Tu não vê os detalhes, os pequenos picos, os pequenos morros, que é o caso dessa pedra aqui, que tu enxerga todos os picozinhos dela. Aí, ó. Então, eles estão muito ligados a pedras como essa, que tem o formato de uma montanha de longe, Doha.
Doha Ishi, ou Doha Seki, né, que é a classificação de pedra em forma de montanha vista de longe, assim, em forma de montanha que ela tem uma curva e um declive, seria montanha em declive. E outra pedra que é outro tipo de pedra que é muito comum a gente encontrar, são pedras maravilhosas nos nossos rios, é pedras com desenhos, né? Pedras com desenhos, como por exemplo essa aqui, ó, que é uma pedra basalto, o brilho está tirando um pouco aqui, deixa eu ver, mas aí, ó, dá para ver, ó, olha o casalzinho. Eu chamo essa pedra aqui, a gente pode dar nome poético para as pedras, eu chamo essa pedra aqui de namoro de gatos. Né? Tá o gatão todo posudo aí, levantado, e a gatinha mais deitada. Olha o rabinho da gatinha aqui. É. Essa pedra foi encontrada, eu encontrei ela no Rio Taquari, aqui no Rio Grande do Sul, exatamente do jeito que ela está aqui, com esses desenhos. Que, aliás, é a característica do bonsai que tem que ter, né? Que é Exatamente. mostrar a pedra apenas limpa, apenas tirar as impurezas, as sujeiras, enfim, o que tem. A pedra rolada de rio, muitas vezes, ela já está totalmente limpa, né? Conforme o lugar em que encontra, e mostrar a pedra tal como ela foi encontrada. Então, nós temos beira-mar. Né? Encontrei pedras fantásticas na praia aí de Natal, né? na Ponta Negra. Tá? Encontrei pedras fantásticas ali em João Pessoa, ali onde nós tivemos o Congresso Brasileiro de Bonsai, Bonsai. Que o Segivaldo, o amigo Segivaldo organizou. Nós temos a região de Minas Gerais, é uma verdadeira mina de pedras, né? Essa pedra veio da Serra da Mantiqueira. Sim, o meu amigo Lair Ferreira, lá de Belo Horizonte, BH. em BH, ele se esbalda de coletar pedras bonitas, pedras boas, pedras que têm um teor de ferro, que fica com um preto, com um brilho natural muito interessante, outros tipos de formações, né? Nós temos depois, mais na região norte do Mato Grosso, em diante, lá até em Porto Velho, por exemplo, eu encontrei na rua aí latiritas, né? Que são as pedras que crescem, né? Geologicamente elas ainda estão em crescimento, porque a laterita é uma pedra que vai se formando pelo sobe e desce do lençol freático, então ela continua avolumando e se agrupando. E essas lateritas produzem formas e desenhos muito interessantes. E é por aí que vai. Eu não conseguia até hoje. Do Oiapoque ao Chuí no Brasil, você consegue belas pedras, né? Com certeza, sim. Com certeza. Isso aí. Ótimo, 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 ótimo. Então vamos coletar, galera. O nosso amigo PP Display aqui, ele diz: trabalho com madeiras, ele faz as mesas, né? É magnífico. Certo. Qual a madeira que você mais gosta de trabalhar? Imbuia. Imbuia. Se eu for escolher uma madeira para trabalhar daisa, eu uso sempre imbuia. Quando faço madeira para pedra escura, eu uso sempre imbuia. Por que imbuia? A imbuia é uma madeira que tem veios e fibras finas, curtas, fibras curtas especialmente. Ela é uma madeira dura, mas não tão dura. Ela é boa de entalhar, ela é até macia de entalhar, eu diria, mas é resistente. Ela não lasca, não racha, é difícil de rachar, porque se tu pega uma madeira que lasca muito fácil, tu vai ali botando o formão e tal, e daqui a pouco levantou uma felpa, foi além do que tu queria, já deu, né? Mas no Brasil existem milhares de madeiras boas, né? O IP é ótimo para fazer daisa também, mas ele é bastante duro de se trabalhar. Tirando a parte da dureza de trabalhar, quando fica pronto, dá
acabamento final excepcional. Você estava falando da característica da embuia. Qual que é a principal característica dela? Sim, eu estava dizendo então que a embuia ela é macia, boa de trabalhar, tem fibras curtas e dá um acabamento final muito bom, né? Um acabamento final acetinado, que é o que se deseja, né? Porque não se pode ter um acabamento de alto brilho no Suiseki. A Daisa não pode ter um acabamento de alto brilho, porque senão, de novo, ela rouba a cena da pedra. E ela não deve roubar a cena da pedra. A atriz principal é a pedra, a Daisa é coadjuvante. Né? Então, é bem importante esse acabamento na Daisa. Mas no Brasil existem dezenas de outras madeiras, cedro, sei lá, canjerana. Só, por favor, não peguem madeiras macias, pinos. O cedrinho tem fibras longas, não dá uma coisa muito boa. Madeira muito Por quê? mole. O acabamento fica ruim? O que é? Fica ruim o acabamento, não é muito legal. E também, no trabalhar, é muito fácil de esmagar a madeira. Né? Por exemplo, vai fazer um corte com o formão, num risco, tá? Vai fazer o corte ali no risco e esmaga 2 milímetros para fora do risco. Pronto, tu estragou né? O trabalho. É muito fácil de esmagar. E outra madeira que é muito utilizada hoje, especialmente em fábricas e em aberturas, é o angelim. O angelim é fibroso, felpudo, cada felpa que levanta é um espinho na mão do cara, não dá. Essa minha aqui é Angelim, eu sofri, hein? Exatamente. É pedir para morrer. Eu sofri, cara. Longe do angelim para fazer uma daisa, por favor, né? No topo, né? Na parte, o topo da madeira é onde é a ponta da tábua, né? Nesse topo ela fica áspera, né? É difícil de dar um acabamento nela, no angelim, aí é danado. Mas, como eu disse, no Brasil, Humberto de la Torre, abração! Isso. Tem uma pergunta dele aqui que está na minha cabeça aqui, já estava lá no blog passado, eu trouxe para cá. Mas pode ficar à vontade, pode concluir ele. Então, para concluir, como eu disse, madeiras de dureza mediana, para não sofrer muito, e de fibras curtas. Só no olhar a madeira, tu já vai ver aqueles riscos que a madeira tem, já ver essa fibra muito longa. E por aí vai. Legal. O Humberto fez uma pergunta lá no bloco passado, que ele pergunta, para que você falar um pouco do Suiseki, de Taiwan, da China, de outros lugares, não tão tradicional como o Japão. O que você pode falar para a gente? Deixa eu dar só um parênteses. Você fala Suiseki e eu falo Suiseki. E agora, o que é o certo? Né? A pronúncia no japonês, ela é reta, como a maioria das palavras. Não tem aquele acento em sílaba nenhuma. Né? Suiseki. Suiseki. O I é levemente mais acentuado. Mas, na fonética da língua portuguesa, se nós acentuarmos o I, nós vamos acentuá-lo demais. Né? Assim como nós dissemos Rio Taquari, eu sou lá de Ijuí, né? Pode dizer, todos os nomes, ou cidades, ou coisas que, enfim, palavras que terminam em I, nós acentuamos bastante o I. As línguas neolatinas optaram por não usar o E aberto. Então, os espanhóis dizem Suiseki, os italianos dizem Suiseki, o português, mais adequadamente, Suiseki, e não Suiseki. Suiseki, Suiseki. Suiseki. E nem Suiseki. Muito obrigado.
porque pelo fato de estar entre duas vogais, tem gente que acha que pronuncia como português o Z, não é. Mas então vamos lá, Humberto. Pá, dei aqui uma viajada, daqui a pouco já não estou mais nem lembrando. Lembrando do que Ele, Humberto. Ai, Humberto meu Deus. perguntou a respeito das pedras do Suisek, Era de, chinês, de chinês e taiwanês. chinesas, tailandesas e assim vai, né? Então, a origem do Taiwan. a origem do Suisek, como uma grande parte das coisas, né, do mundo, na verdade, é da China também, né? Não é só coronavírus que vem da China. O bonsai também. Os chineses, então, colecionavam já pedras e Suisek. Eles têm uma forma mais liberal, um pouco mais liberal de expor o Suisek. Os chineses gostam de pedras grandes, né? Para nós, para os japoneses e para os orientais, os europeus, são preferíveis pedras que dê para carregar na mão, né? Que tu não precisa, né? Já na China, em exposições da China, é comum aparecer pedras de 1 tonelada, né? Então, eles São têm imensas. são imensas. Então, eles usam pedras grandes. E muita As coisa daisas, talhada, né? as daisas, quanto às daisas, é onde está a grande diferença. A grande diferença. As daisas japonesas e as daisas europeias, e eu vou dizer, eu ao menos, eu optei por seguir a escola mais japonesa e europeia, tá? São daisas sem nenhum tipo de rebuscamento, né? Elas são daisas lisas, Simplórias. simplórias, desenhadas. Tem, às vezes, 1 camada, 2 camadas. Existem algumas regras para isso, quando a pedra pede de fazer mais veios e tal. Eventualmente, algum japonês tem alguma daisa, algum tipo de elaboração. Já os chineses e coreanos, eles transformam a daisa numa obra de arte. Detalhes, com desenhos, com folhinhas desenhadas, com desenhos tipo naturais, vamos dizer assim, curvas, veios, enfim, né? As daisas muitas vezes são altas, exatamente para apresentar aquele trabalho com perfurações, com vários tipos de coisa. Ali é que está, Humberto, a grande diferença do Suiseki, já do Suiseki chinês, coreano e, enfim, de outras regiões aí. Regiões do Vietnã também e por aí vai. É mais ou menos o que acontece no bonsai, né, Wagner e Humberto? O bonsai deles também tem suas características diferentes porque a escola japonesa é um pouco mais contida e regrada, né? E no Suiseki isso também aparece. Hélio, você disse que não é interessante passar o verniz, né? Nesse caso, o que você faz? O que você faz? Que pátina você faz na madeira? Bom, você pode optar, por exemplo, por um verniz semibrilho, né? Por um verniz opaco até, né? Você pode usar ceras, mas ceras também semibrilho. Você pode usar alguns tipos de óleos de acabamento de madeira que existem no mercado, mas tem um produto fantástico e que custa uma fortuna e é difícil de encontrar, infelizmente, que é a graxa de sapato. Graxa de sapato. A graxa de Legal. E sapato. da coloração também, né? A graxa de sapato, se tu pegar, por exemplo, se a madeira já for escura e tu usa a graxa de sapato incolor, obviamente, tu vais dar 1,
2 demãos e tal, vai abrir um brilho aveludado, acetinado, do jeito que deve ser. Agora tem um detalhe. Mas qual é o segredo de ficar aquele brilho bonito, acetinado e limpo? O segredo está no acabamento. Muitas pessoas pensam, não, acabamento. No que tu usa para acabamento? Não é por aí. O segredo é a lixa. É a lixa. Você sabe qual é um dos grandes segredos do acabamento, do brilho da Ferrari? É a lixa. É o que é usado lá para polir a pintura. A madeira, ela tem que ser acabada com fazer uma escala de lixa. Não adianta tu passar uma lixa 100, de grão 100, ou 80, ou 60, e aí dizer, tá, agora eu vou dar acabamento, vou passar uma lixa grão 400 ou 600. Tu jamais vai tirar os riscos que a lixa grão 80 deixou com uma lixa 400. Então, tem que fazer a escala de lixa. Quando tu vai fazer o acabamento, tá, lixou, tá com o desenho, tá com uma forma, tá com tudo, beleza? Não, agora acabamento final. Tem que fazer uma escala de lixa. 120, 150, 180, 220, 300 e alguma coisa. E aí, uma 400 já dá um brilho, já dá um acabamento bem legal. Mas se quiser fazer assim aquele toque de pele, não a minha, aquela pele daquelas moças bonitas, lógico. quiser fazer um toque de pele mesmo, aí vai até o grão 600. Quem sabe até o meu amigo Ederson Nassini, lá de Botuverá, foi até o grão 1000, né? Poxa, o grão 1000 é mais liso do que uma folha de papel, quase, né? Isso. Então, assim, já é o couro, né? Já é acabamento no couro, né? Exatamente. O grande segredo do acabamento, da beleza de uma daisa, é a sequência de lixas. Eu, quando não estava conseguindo um bom acabamento, um dia conversando com o Felice Colombari, lá da Itália, eu disse para ele, Felice, me ensina aí, vai me dizendo passo a passo o que fazer. E ele foi fazendo, foi me dizendo. E aí? Mas lixar, quanto tem que lixar? Eu fiz essa pergunta idiota. Quanto tem que lixar? E ele respondeu assim, lixar sem enjoar. Não pode lixar e daqui a pouco, não, enche o saco. Não, tudo bem, lixa um tempinho, para e volta de novo, né? Certo? Tá dizendo amigo aí, na cutelaria que é normal usar lixa até para polir o aço. É exatamente isso. Isso, é o certo. Esse é nosso amigo Roosevelt. Esse cara é fera. Bem lixado, meio polido, diz o ditado. Então, realmente tem que se fazer essa escala. Aí o cara diz assim, mas como é que eu sei se eu já posso passar para a próxima lixa? Segredinho. Tu lixou, por exemplo, com um grão 80, tá? Aí passou para o 120. Do 120, tu quer usar o 180. E fica uns risquinhos brancos de pó, quando tu tira o pó, significa que a lixa 120 não tirou todos os riscos grossos da 80. Então, tu tem que voltar. Volta para 120, lixa mais um pouco a 120 para tirar os riscos grossos da 80 e só então passa para o próximo grau. Isso acontece muito quando tu está lá no fim. Agora já vai a 400. Aí tu passa a 400 e fica aqueles risquinhos um do lado do outro assim. O que aconteceu? Volta para a lixa anterior, não foi lixado o suficiente. Eu tenho uma escala aqui, Hélio, que eu uso 120, 220 e 320.
Isso aí é o padrão que eu uso há muito tempo, não só nas DAISA, mas em algumas outras coisas que eu gosto de fazer. É, E me é, atendeu bem. Você acha que não está correto? O que você acha? não, está bom, vamos dizer assim, né? É, eu diria assim, ó, 4 grãos seria o ideal, O né? suficiente, né? É, 4 grãos seria o suficiente. Agora, mais do que isso, aí tu vai melhorar, e menos que isso, conforme a madeira, conforme o estrago que deu ali na primeira lixação, tu vai passar trabalho, né? Mas 4 grãos seria O como é que, suficiente, né? acho que ó, tudo que eu estou dizendo aqui, eu não tenho nenhuma receita técnica, nenhum estudo técnico, é empírico pelas minhas experiências, de levar na cabeça mesmo. Isso é o melhor. É o melhor feedback que a gente pode ter, ué. É mais ou menos isso aí, né? É mais ou menos isso aí. Teve uma pergunta lá do outro bloco também, que o Sérgio Barbosa perguntou: qual é a manutenção que você dá, tanto na pedra quanto nas DAISA? Como é que você procede? Na manutenção dela, no dia a dia, uma vez por mês, a cada 6 meses, um ano? E fala pra Uhum. gente essa periodicidade também, por gentileza. Aí vai variar muito de alguns fatores. Por exemplo, o tipo de pedra, né? Vamos falar então da manutenção da pedra, tá? Se for uma pedra porosa, ela não vai dar brilho, ela não vai ficar pátina, né? Não vai formar pátina. Então, o máximo que tu tens que fazer é tirar o pó de tempos em tempos. Aí, quanto tempo? Sim, depende de quanto pó tem no lugar onde tu vive. Então, não tem regra. Bom, quando a pedra for uma pedra com pátina, uma pedra lisa com pátina, tipo essa aqui, ó, daí o que que acontece? Essa pátina, ela é dada especialmente pelo esfregar das mãos, pela gordura, a oleosidade do corpo, das mãos. Né? De tempos em tempos, pode ser 3 meses, 6 meses, 4 meses, de novo, depende do ambiente, perdeu o brilho. Olha só, a perda de brilho da pátina vai depender da granulometria da pedra. Essa pedra aqui, por exemplo, ela leva muito tempo para perder a pátina, porque ela tem uma granulometria muito fina. Já essa aqui, que veio do Rio Pó, de tempos em tempos eu tenho que polir ela, porque ela tem uma granulometria mais grossa, e aí perde o brilho mais rápido. Então, vai depender. Mas, basicamente, a manutenção, o que que é? Um paninho de flanela, tira o pó e depois pega a mão e esfrega ela. Eu A costumo própria dizer, gordura da mão vai dar pátina dela. eu costumo dizer às vezes nas palestras, enfim, nas demonstrações que eu faço de Suiseki, que Suiseki ele tem a capacidade de transformar algo ruim em bom. Mas como assim? Aí eu digo assim, aí tu chega em casa, passa a mão na cabeça. Que dia hoje, meu Deus do céu. Aí que nem eu que sou careca, né? Passa a mão lá na careca. Ah, mas esse dia foi terrível. Aí as mãos ficam engorguradas e tu vai e pega a pedra e passa para a pedra e ela te responde com um brilho maravilhoso. Ótimo. Eu estava ensinando a minha filha a fazer isso aqui, ela dava risada, mas ela falava, só porque você é careca, papai? Olha só o jeito que ficou aqui, ó. Perfeito. Legal. Perfeito. E existe algumas pedras que você passa algum tipo de óleo, algum tipo de cera? Existe isso, Hélio? Assim, ó, O Gustavo Aprile está perguntando. a legítima pátina, a verdadeira, a bem boa, que nem dizer assim, é a que se faz única e exclusivamente esfregando o corpo. Isso pode levar bastante tempo,
sabe-se de japoneses aí que ficaram 10, 15 anos esfregando uma pedra até ela atingir o ponto da pátina perfeito. Bom, é permitido que se utilize algum tipo de creme, especialmente cremes corporais, né? Cremes de mão, creme de bebê. Eu não vou fazer propaganda. Existe um cremezinho de uma latinha azul que eu gosto muito, até porque ele é à base de água, né? O que tu faz? Pega algum desse tipo de creme, não passa na pedra. Passa na palma da mão, esfrega, isso aí, esfrega a mão, e aí transfere para a pedra. Isso pode se fazer especialmente no início do trabalho de pátina, para fechar os poros maiores, né? Para fechar aqueles poros mais que absorvem mais. Aí no dia seguinte tu vai lá, pô, sumiu tudo. Vai e faz de novo, e faz de novo. E aí começa a intercalar. Porque, por incrível que pareça, eu já fiz experiências, fiz testes com pedras idênticas. A pátina que realmente segura, permanece e é duradoura é a da mão. Se tu pegar duas pedras e numa delas só passar creme, ela não vai atingir um ponto muito bom de pátina. A pátina manual é a que mais é duradoura e que dá esse brilho aveludado, acetinado. Aqui a luz está fazendo brilhar assim, mas na prática esse brilho não existe, é um brilho aveludado. Mais eficaz, então, a gordura do corpo. Muito interessante, Mais hein, Hélio? evitar a gordura, mas pode-se, como diz, pode-se usar algum outro tipo de gás. Agora, não bota, por favor, nada de óleo de motor de caminhão, esse tipo de coisa aí, porque vira uma nhaca, né? Eu penso até essa questão desses óleos corporais, ô Hélio, se levar alguma coisa também com cheiro, né? Que tenha um, sei lá, um perfume. Eu acho que com o tempo também vai ficar meio fédido, não vai ficar a pedra? Seria interessante uma coisa mais sem perfume, né? Até o perfume ele evapora, né? Até porque tu passa uma camada muito fina, né? Então o perfume ele acaba saindo. Não seria esse o grande problema. Mas eu percebi uma coisa. Quando se faz essa pátina com esse tipo de coisas, se tu tiver num local em que der um dia de bastante umidade, né? E a pedra está ali, vai acabar. O azeite de oliva até pode também, mas muito de leve. Muito de leve. Vai acabar a pedra mofando. A umidade vai dar mofo. E aparentemente a pátina da gordura corporal não mofa, ou não tão fácil. Não mofa. Que bacana, senão a gente tá todo mofando já, né? É mais ou menos. Eu vou responder aqui para o nosso amigo Roosevelt, lá da União Bonsai. Ele pergunta aqui quais os lugares melhores para coletar pedra, se é rio, se é cachoeira. O Hélio respondeu mais cedo, o Roosevelt, falando que é do Oiapoque ao Chuí, que o nosso Brasil todo é rico em pedras, cara. Então a gente pode pegar tanto na praia, ele coletou completamente o Brasil todo, as pedras aí, tem pedras fantásticas, magníficas aí, o Brasil todo. Tá bom, meu amigão? Eu vou dar uma emenda aí, Wagner, que a gente vai lembrando das coisas, que é bem interessante que o Roosevelt está perguntando. Abraço, meu amigo. É assim, nos rios, quais são os melhores lugares para coletar pedras em rios ou arroios? Nem muito nas cabeceiras dos rios, porque lá existem, a maioria, pedras grandes, e nem muito em direção à foz do rio, porque lá praticamente vai ter só areia e areião, num ponto intermediário. Agora, como é que eu vou chegar nesses locais? O local nos rios, aonde, especialmente rios um pouquinho grandinhos, né, aonde as pedras se depositam, são no lado
por dentro das curvas dos rios. Por dentro das curvas dos rios formam-se os bancos de pedra, os bancos de depósito de cascalho, tá? Pedra rolada, seixo rolado. Então, por dentro da curva dos rios. Por dentro da curva dos rios. Aí, como é que tu podes fazer isso? Hoje nós temos uma ferramenta fantástica, que é o Google Earth. Tu pensa assim, tem um rio aqui a 50 quilômetros da minha casa. Você conhece ele por cima. Sobrevoa ele, conhece ele por cima. Aqui tem uma curva, ali tem uma curva. Nesse ponto tem uma estrada que chega perto da curva, né? Daquela curva. Tu vais até, de repente, conforme o tamanho do rio, tu vai ver o tamanho do banco de pedras que tem aí. Pedras. E tu facilzinho chega. Eu cheguei a um local fantástico, ali na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na descida do rio aí, aonde, pelo Google Earth, eu descobri uma ponte atravessando por cima de um banco de cascalho numa curva de rio. Então, que ótimo! Foi passar a ponte, descer logo depois da ponte e fiquei com o carro parado em cima das pedras. Nossa, aí faz a festa. Aí faz a festa. Então, essa é uma ferramenta interessante de se encontrar os locais, pesquisar os locais, né? Certo? Show de bola. Show de bola. Bom adendo, gostei. Tem uma pergunta do Rafael Gonçalves. É famosa pelas pedras sabão. Deve ser o interior de Minas. Eu tenho até pedra sabão aqui, Hélio. Interessante a pergunta dele, viu? Uhum. Pedra sabão pode sim. Porque a pedra-sabão, especialmente quando ela cai em rio, arroio e fica rolando, ela dá um polimento interessante. E pode ter formas interessantes para suicídio. Eu não sei exatamente. Eu não sei, porque eu conheço a pedra-sabão. Aqui no Sul, a gente recebe objetos decorativos e panelas de pedra-sabão, né? Que vem exatamente ali da região de Minas. Aliás, se esse amigo quiser contatar comigo, tem algum interesse em alguma coisa nesse sentido, mas essa é outra história. Por quê? A pedra-sabão é um acabamento similar a essa pedra rolada aqui, que o pessoal manda objetos decorativos, então eu acho que pode ser utilizada sim. Tá? Interessante, mas tem aqui o Chiquinho falando que ela quebra muito fácil. Eu sei que ela é quebradiça. Qual é que seria o ideal, a dureza ideal? Existe uma escala de Mohs que ela é utilizada para calcular a dureza dos minerais, né? Não exatamente das pedras, mas dentro do pequenininho. Qual é a diferença de mineral e pedra, né? Mineral é quando é uma coisa só. Quartzo é um mineral, né? Agora, pedra é um aglomerado de vários minerais. E para ser suisseque, tem que ser rocha. Então, vamos dizer assim. Estão falando em pedra, mas tem que ser rocha. Não, até nem pode ser um mineral. Bom, essa escala de dureza ela é usada para minerais, não é exatamente para rocha, mas ela é orientativa e se utiliza para também para o suisseque. É sugerido que não se use, e vocês podem, por favor, depois pesquisar na internet, escala de dureza de minerais, é preferível que não se use os muito duros nem os muito moles, ou seja, dureza 1 e 2, né? Que são pedras muito macias, 1, 2 até 3 não é bom, 4 e 5 e 6 até o 8, o 7, 8, porque é que de diamante, né? Mas enfim, e eu, pelo que eu conheço da pedra-sabão, ela tem uma dureza intermediária baixa, mas não é considerada uma pedra muito macia.
então ela pode sim ser utilizada. Se usa a pedra de areia, né? A arenaria, né? Que eles chamam na Itália, a pedra de areia, que também tem bastante, pode ser utilizada para suisseque, sim. Uhum. Legal, vamos fazer esse teste aí. Tem uma senhora aqui, dona Helenita Leone, e ela pergunta, por favor, esse companheiro pode mostrar o Suissec? Mostra pra gente aí novamente, ô Hélio, uma de seu Suissec, e a gente vai caminhando para o final. Então, Desativei os comentários. isso. Aqui tem uma pedra montanha com correntes de água. Olha os rios descendo, rios e cascatas descendo a montanha. Certo? Essa é uma pedra da Ligúria, da Itália. Aqui tem uma outra pedra montanha, essa meia grande, né? Meia grande. Tem 2 picos interessantes e um declive aqui que vai em direção a uma planilha imaginária. Aqui tem uma pedra brasileira, que é um basalto, né? É uma pedra com desenho, um basalto de rio rolado, um seixo rolado, e que tem os desenhos de uns gatinhos. Esses desenhos é interessante que eles se formaram lá no período das erupções. As rachaduras da pedra foram preenchidas com gases, e esses gases eles condensaram e formaram, nas pequenas rachaduras da pedra, formaram esses sais brancos, né? E aí depois a pedra foi quebrada num formato pelo rio, e o rio foi esculpindo, acabou tirando uma parte do rachado, e esse rachado, que na verdade ele estava nesse sentido, né? Olha só. Entre essa lâmina e essa lâmina existia uma fresta que foi preenchida. E ficou um pouquinho de basalto em cima da lâmina, e aqui também um pouquinho de basalto em cima da lâmina, formando o desenho. Perfeito, hein, Hélio? Muito bonito. Uma coisa muito importante, nós falamos aqui que tem pedra em todo o Brasil, que dá para utilizar e tal. Mas o que uma pedra tem que ter para ser considerado um suissec? A pedra tem que ter uma forma ou desenho evocativo. Forma ou desenho evocativo. O que isso significa? A pedra ela tem que te sugerir algo. Alguma coisa. Ela tem que te sugerir, tu olhar a pedra e dizer, isto é uma montanha. Aquilo é um desenho de gatos. Agora, se alguém olhar aquilo lá e achar que é desenho de jegue, não tem problema nenhum. No suissec, essa interpretação ela é perfeitamente livre e permitida, porque a base do suissec é a imaginação. Tu tens que olhar a pedra e devagar, viajar na imaginação. O artigo que eu escrevi, que eu distribuo quando faço demonstrações e palestras, é Suissec, imaginação e emoção. E esse deverá ser o título do livro, se eu um dia conseguir fazê-lo. Vai sim, vai sim. Porque a imaginação é o fundamento básico do suissec. Eu tinha uma pedra, tenho ainda essa pedra, ainda até nem fiz a DAISA para ela, só para ver como essa imaginação ela pode variar. E o dia que eu encontrei, eu vi direto a imagem de um elefante. Né? E ficou por lá. Aí um dia que eu fiz um mini congresso na minha casa, que foi denominado um dia de suissec, com 15 participantes, o meu amigo Ricardo Paiva chegou, olhou, viu aquela pedra, dizendo, aí, ó, um urso. Eu disse, mas tu tá louco? Que urso? Mas ali tá nítido, visível, não tá na cara, o urso. E eu olhava e tal da pedra e não enxergava o urso de jeito nenhum. Aí daqui a pouco eu disse, não, mas tem um elefante. E ele, mas que elefante? Viu
como às vezes o ponto de vista... Gestalt. Isso é Gestalt. Né? Vou explicar assim, no risco branco, aliás, o elefante que eu enxergava era no risco branco, como se isso aqui fosse o elefante e isso aqui fosse a tromba do elefante caindo, certo? Sim. E ele viu o urso no negativo. Caraca. E eu nunca tinha enxergado o urso no negativo. Né? Como poderíamos botar essa pedra aqui, ó, e enxergar e ver aqui no negativo um outro animalzinho ou alguma outra coisa, certo? Então, o suicide é isso. É imaginação, é olhar a pedra e viajar, imaginar, e é plenamente permitido enxergar coisa diferente do que... Interessante. O meu... E a pedra, o cachorrinho, tá aí? Não tá não, né, Hélio? Bom, tá. Ô, Hélio, a minha pedra aqui, eu consigo ver um gorila nela, cara. Veja a cabeça do gorila. E eu viajo nela, tem hora. Isso é o que importa. Se eu passar por uma pedra e alguém passar e enxergar nela alguma coisa e é bonita e coletar, o azar foi só meu. O azar foi só meu, que não vi, que não tive a capacidade de ver, não tive a mente aberta para ver, ou enfim. É impressionante como as crianças conseguem fazer isso. Por quê? Porque elas têm mais liberdade crítica, elas não estão com essas formas que nós, adultos, às vezes temos Vícios. na nossa cabeça, né? Esses vícios e tal. Então, é sensacional. Legal. Hélio, partindo aqui para o nosso final, cara, eu quero te agradecer imensamente, porque você batalhou tanto para a gente estar aqui. Desculpa alguma coisa do amigo aqui, tá? A gente devia ter feito antes, mas faz parte. Mas antes disso, gente, o Hélio, ele é bom em poema. Eu queria que o Hélio deixasse um poema para a gente fechar essa live. Eu vou tirar os comentários aqui e você fala um poema, hein? O que você quiser. Pode ser? Pois é, nós temos tempo? Nós temos aí 22 minutos. Porque o poema mais tradicional do Rio Grande do Sul é o Bochincho, de Jaime Caetano Brown. Então vamos lá. Vocês vão entender, muita gente não vai entender muita coisa. Quando eu declamei esse poema lá em Ribeirão Preto, no Mário Real, eu acabei de declamar, uma mulher diz assim, escuta, tu estava falando em português? Porque ele tem muitos termos em gaúchês. E ele começa mais ou menos assim. Afasta um pouquinho, Hélio. Afasta um pouquinho. Afasta. Isso. Vamos lá. Aí. É que aqui o espaço é pequeno. Há um bochincho certa feita. Fui chegando de curioso, que o vício é que nem sarnoso, nunca para nem se ajeita. Baile de gente direita, vi de pronto que não era. No rancho de primavera, gaguejava a voz de um tango, e eu sou louco por fandango que nem pinto por quirera. Atei meu zaino longito, num pé de guamirim, desde guri sou assim, não brinco nem facilito. Em bruxas não acredito, pero que las hay. Sou da costa do Uruguai, meu velho pago querido, e é por andar desprevenido que há tanto guri sem pai. No rancho de Santa Fé, de pau aqui a pique barreado, num trancão de convidado, me entreverei no banzé. Chinaredo a bola a pé, num ambiente fumacento, um candeeiro bem no centro, um lusco-fusco de aurora. Para quem enxergava de fora, pouco enxergava ali dentro. Dei de mão numa tiangaça que passou no meu costado e já saí entreverado entre a poeira e a fumaça. Oi, galexina lindaça, morena de toda a crina, dessas da venta brasina,
com cheiro de linchiguana, que quando ergue uma pestana até a noite se ilumina. Mista de diaba e de santa, com ares de quem é dona, e um gosto de temporona que dá água na garganta. Eu me agrudei na percanta, o mesmo que um carrapato. E o gaiteiro era um mulato que até dormindo tocava, e a gaita choramingava como namoro de gato. A gaita velha gemia, a contrapele macia daquele corpo moreno, sentindo o mundo pequeno, bombeando cheio de enlevo, 2 olhos flores de trevo com respingos de sereno. Mas o que bom se termina, cumpriu-se o velho ditado, e eu que dançava embalado nos braços daquela china, escutei de relancina uma espécie de relincho. Era o dono do mochincho, que meio oitavado num canto me olhava com espanto, mais sério do que um capincho. E foi ele que se veio, pois era dele a pinguancha, bufando e abrindo cancha como dono do rodeio, quis me partir pelo meio com um talonaço de adaga, que se me pega, me estraga. Chegou a levantar um cisco, mas não é à toa, chunisco, que eu sou de São Luís Gonzaga. Meio na volta do braço, consegui tirar o talho, mas quase que me atrapalho, porque havia pouco espaço. Eu senti o calor do aço, e o calor do aço arde. Me levantei sem alarde, por causa do desaforo, e soltei meu marcatouro num medonho buenas tardes. Tenho visto coisa feia, tenho visto judiaria, e ainda hoje me arrepia se eu lembro daquela peleia. Talvez quem ouça não creia, mas vi brotar no pescoço do índio do berro grosso como uma cinta vermelha, e desde o beiço até a orelha ficou relampeando o osso. O índio era um índio touro, mas touro também se ajoelha. Cortado do beiço à orelha, amontou-se como um couro. E aquilo foi um estouro daqueles que dava medo. Espantou-se o chinaredo, e, amigos, foi uma zoada. Parecia até uma iguada disparando num varzedo. Não há quem pinte o retrato de um bochincho quando estoura. Tinidos de adaga estouram, e gritos de dedacato, berros de 44 por cada canto da sala, e a velha gaita baguala fazendo acompanhamento do turumbamba de bala. E a coisa ia indo assim. Não, e tem mais um. É a China que se escabela, redemunhando na porta. Chiru da guampa torta, que vai direto à janela, gritando de toda a goela, num bereiro alucinante. O índio que não se garante, vendo sangue, se apavora. E se manda campo afora, levando tudo por diante. Sou crente na divindade. Morro quando Deus quiser. Mas, amigos, se eu disser, até periga a verdade, naquela barbaridade de chinaredo sumindo, de grito, de balas unindo, o gaiteiro alheio a tudo, tocava um shot clinudo, já quase meio dormindo. E a coisa ia indo assim, balancei a situação, já quase sem munição, e todos atirando em mim. Qual ia ser o meu fim? Eu me dei conta, de repente. Eu não vou ficar para semente, mas gosto de andar no mundo. Me esperavam lá no fundo, saí na porta da frente. E dali ganhei o mato, abaixo de tiroteio. E ainda escutava o floreio da cordiona do mulato. E para encurtar o relato, me bandei para o outro lado. Cruzei o Uruguai a nado, que o meu zaino era um capincho, e a história desse bochincho faz parte do meu passado. Mas, sempre que eu declamo, me perguntam, mas e a China? A China eu nunca mais vi, no meu gaunderear andejo. Às vezes em sonhos a vejo num bárbaro frenesi. Talvez ande por ali,
nos rodeios das alçadas, ou talvez nas madrugadas, seja uma estrela chirua, dessas que se banham nua nos espelhos das aguadas. Jaime Caetano Brown. Qual é o nome do autor? Jaime Caetano Brown. Jaime Muito bom. Caetano Brown. Muito bom. Muito bom, Grandielli. Muito bom. Provavelmente, declamando de cabeça, uma ou outra palavrinha tenha trocado, por isso peço desculpas ao autor, que já é falecido. Jamais, jamais. Mas é Grandielli. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmãozão. Sinta-se abraçado por nós. É um prazer inenarrável estar com você, você sabe disso, né? É um prazerzaço. Que essa pandemia passe logo para nos encontrarmos e dar um abraço afetuoso aí, que a gente está precisando disso, né? Nesses dias difíceis, né? Mas enquanto isso, a gente fica aqui batendo papo à distância e da mesma forma próximo um do outro, né? Que no coração a gente está ligado. Né, meu irmãozão? As últimas palavras são suas. Fica à vontade, meu amigão. O canal é seu agora. Muito obrigado, Weiner, pela abertura de espaço, pelo tempo aí, enfim, muito obrigado a todos que prestigiaram, que estiveram aí presentes e assistindo. Tem muito amigaço aí nessa galera toda que eu estava vendo aí. Não vou nominar um a um aí, porque seria uma lista meio comprida, mas é realmente um prazer enorme. Um abração, uma boa noite. Muito obrigado. Boa semana para todo mundo. Para todos nós. Deus abençoe sua vida aí, cara. Um abraço aí afetuoso aí na família toda. Obrigado pela sua filha e nos ajudar. Dá um abraço nela. Obrigado, igualmente. Valeu. E até a próxima. Até a Deus próxima. abençoe, cara. Tchau, Tchau. E aí, galera? Bacana a live de hoje, né? Muito legal, né? Muito obrigado de vocês prestigiarem a gente aí, tá bom? E vamos ter mais lives aí pela frente, tá bom, galera? Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Mas antes disso, vamos lá. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos segue lá. Segue a gente também lá no Instagram, tá bom? Instagram da Bonsai UI, perfil da Bonsai UI. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau.